Salve, salve, senhoras e senhores, Paiter, o leigo na área, Paiter por ser meu sobrenome, o leigo por uma questão de honestidade intelectual. Digo isso como um disclaimer para vocês, até levem em consideração o que eu tenho a dizer aqui, mas sempre façam aquele juízo de valor, juízo de fatos, né? Sempre com aquela boa e velha parcimônia de sempre. Digo isso porque eu não tenho faculdade, nunca fiz universidade em toda a minha vida. E eu honestamente espero que isso mude num futuro próximo. Mas essa é a minha realidade atual. E ela está acontecendo hoje, terça-feira, dia 14 de abril de 2026, às 19 horas 52 minutos com alguns segundos, conforme você pode ver nesta belezura de tela. Certo? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar alguma coisa nessa tela, mas enfim, aqui está terça-feira, 14 de abril de 2026, 19 horas 53 minutos agora. Certo? Quero continuar a fazer essa série de vídeos que eu comecei, que eu me propus a começar, ou que o Espírito Santo me traz a fazer, me leva a fazer, mas me traz a fazer. Me leva a fazer ou me traz a fazer? Enfim, fica o questionamento aí. É isso que eu faço costumeiramente, né? Eu mais questiono, mais trago comentários. Isso é o mais correto de se dizer, certo? Então fique com os meus comentários, tente tirar bom proveito deles, mas vamos lá. Eu acredito que tenha sido inspiração divina através do Espírito Santo, porque eu não acredito que o inimigo das nossas almas teria, sei lá, estaria ligado de alguma forma a incentivar a propagação da palavra do Evangelho. Então, eu acredito que tenha sido por intermédio do Espírito Santo que me trouxe a fazer essa série de vídeos. E esse vai ser o terceiro vídeo dessa série, certo? E assim como eu comentei no primeiro vídeo dessa série, se você está caindo de paraquedas aqui, uma explicação. Domingo de noitezinha, eu cheguei à conclusão de que eu devia... Na verdade, já faz quase um mês que eu cheguei a essa conclusão, que eu preciso começar. 2 semanas, 3 semanas, um mês, mais ou menos. Que eu cheguei à conclusão de que eu precisava começar a fazer vídeos de volta. Mas vídeos especificamente sobre provérbios, certo? Tem alguma coisa em Provérbios que chama bastante atenção, porque Provérbios foi escrito há tanto tempo atrás e ainda continua tão atual, né? Conforme a gente já viu nos vídeos anteriores. E mais recentemente eu fui confrontado com o texto de Mateus, capítulo 6, verso 33, que eu tenho aberto aqui já. Sempre lembrando, eu tenho a versão de Nelson em mãos, que é essa aqui, não sei se vocês vão conseguir ver aí. Qualquer coisa dá uma pausa no vídeo aí para vocês poderem ler, certo?
a versão de Nelson que eu tenho em mãos, certo? O texto de Mateus 6,33 diz: Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Buscar, a gente conhece o conceito, a gente entende o conceito e a gente busca todos os dias. Seja, busca lá pra mim aquele pedaço de papel lá porque eu preciso escrever alguma coisa rapidão. Você vai lá e busca. Busca o carregador do meu celular, fazendo favor. Você vai lá e busca. Busca o meu fone lá, fazendo favor. Você vai lá e busca. O conceito de buscar a gente entende muito bem. Primeiramente, preciso que você pegue o carregador do celular, o fone, sei lá, o pedaço de papel, mas eu preciso que você primeiramente pegue a caneta. Porque pode ser que você esqueça a caneta. Então você vai lá e primeiramente pega a caneta. Depois todas as outras coisas, certo? Então, o conceito de buscar a gente entende bem, o conceito de primeiramente a gente entende bem. O reino de Deus é a sua justiça. A justiça desse reino, no caso. A justiça, a gente entende o conceito, embora seja muito difícil aplicar o conceito de justiça, né? Poxa, eu errei. Mas como o erro foi meu, a justiça precisa ser aplicada de forma um pouco mais branda, né? Porque, afinal de contas, eu sou eu, né? Agora, eu vi que o fulaninho ali errou, cara, a justiça vai pegar ele tão pesado, mano. Vai pegar e... Então, a gente coloca uma espécie de parcialidade na justiça, né? A justiça do reino, eu acredito que não tenha tanta parcialidade assim, afinal de contas, ela caiu muito pesada sobre Jesus Cristo. E Jesus Cristo tendo tomado o nosso lugar, essa justiça não cai tão pesadamente sobre aqueles que tentam viver a vida de acordo com o que Cristo ordenou, né? Conforme os conselhos que Cristo nos deu, né? Eu acredito muito que, embora existam muitas ordenanças e muitas leis, eu particularmente acredito que tanto as ordenanças como as leis escritas na Bíblia são muito mais conselhos do que imperatividades, né? São coisas mais imperativas, a gente precisa fazer. Mas a gente não é que a Bíblia diga que nós precisamos fazer de forma imperativa, porque senão algo de muito ruim vai acontecer. De fato, se nós não fizermos as coisas boas, coisas ruins acontecem, né? Porque ou a gente colhe tudo aquilo que a gente planta. Mas por que eu digo que eu tenho muito mais como conselhos do que como questões imperativas? Eu não estou dizendo que não sejam questões imperativas, são, de fato, questões imperativas. Mas eu entendo como conselhos imperativos, sabe? Depois eu tento trazer de alguma forma o texto a ideia que eu troquei com a IA. E a gente chegou numa conclusão bastante interessante. A IA chegou numa conclusão bastante interessante. Um conceito que eu tenho comigo, que eu trago comigo já há muito tempo, e que a IA elucubrou isso de uma forma que eu não teria pensado nessas palavras exatas que a IA trouxe. Que Deus não é necessariamente alguém que está só mandando você fazer as coisas boas para você não se ferrar no final. Deus, ele é o arquiteto de tudo. Ele sabe o que ele fez, ele sabe como ele fez, ele sabe o porquê que ele fez o que ele fez, da forma como ele fez. Então ele tem o que, o como e o porquê de ter feito
tudo que ele fez da forma que fez, com a teleologia proposta, né? Teleologia, não teologia, eu não errei. Existem esses dois conceitos de fato, depois dá uma pesquisada. Teologia é uma coisa, teleologia é outra coisa. Tá? Então, Deus conhece todas as coisas, porque Ele criou todas as coisas. Então, é como se Ele tivesse chegado para o ser humano e dado aquele somebody, aquela dica, né? Ó, seguinte, eu fiz dessa forma, eu fiz isso dessa forma por causa disso. Então seria interessante que, se você quiser se dar bem, você siga por esse caminho aqui e no final vai dar tudo certo. Agora, se você não quiser se dar tão bem assim, você segue por esse outro caminho aqui e vai acabar dando muito ruim, né? É um conceito que está muito claro, tácito e evidente, principalmente aqui no finalzinho de Deuteronômio. Depois do contexto de bênçãos e maldições. Deuteronômio 30, 19. Tomo hoje por testemunhas contra ti, ó, o céu e a terra, de que pus diante de ti a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas te exorto, mas te aconselho, escolha, pois, a vida, para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor Deus, teu Deus, obedecendo a sua voz e apegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e a extensão dos teus dias, para que habites na terra que o Senhor prometeu, como juramento, a teus pais, a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então, a gente vê aqui pelo texto eu li Deuteronômio 30, 19 e 20. A gente vê aqui pelo texto de Deuteronômio 30, 19, que ele nos aconselha a que escolhamos a vida e as bênçãos, certo? Então, não adianta a gente pedir as bênçãos, quer dizer, adianta a gente pedir as bênçãos. A gente pedindo as bênçãos, a gente está de fato demonstrando a nossa escolha pela vida e pelas bênçãos. Mas acontece que não existem apenas bênçãos físicas e materiais, existem também toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais que estão liberadas para nós, né? Efésios, Paulo escreve isso aos Efésios, se não me engano. Toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Cadê? É de improviso que eu faço esses vídeos, sabe? Porque Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais. Porque Cristo é nossa paz e o seu Espírito habita em nós. Dá glória a Deus, dá glória a Cristo, glória ao Espírito Santo. Agora não sei se é... Eu estava em Efésios, eu estava em Filipenses pensando que era Efésios. Benditos, Efésios 1:3. Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. É isso mesmo. Então, ele propôs as bênçãos e as maldições, a vida e a morte, e ele nos exorta, ele nos aconselha que nós escolhamos a vida para que nós vivamos diante dele.
Mas o texto que me intriga está aqui, na verdade, em Mateus, capítulo 6. De volta, levem em consideração o que eu estou dizendo aqui, mas com toda aquela boa e velha parcimônia. Tá? Não precisa xingar nos comentários também, mas se você quiser colocar alguma coisa nos comentários aí vai ser muito bem visto. Mateus 6,33. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Então a gente conhece o conceito de buscar, a gente conhece o conceito daquilo que vem por primeiramente. A gente conhece o conceito de justiça, embora a gente não aplique de forma tão rigorosa assim, a gente conhece o conceito. Todas estas coisas, quais coisas? As coisas que foram mencionadas aqui nos versículos anteriores, né? Todas essas coisas vos serão. Ele dá meio que uma certeza enfática aqui. Vos serão acrescentadas. A gente também conhece o conceito de acrescentar. Se você tem um, você acrescenta um, você fica com dois. Se você acrescenta dois, você fica com quatro. Se você acrescenta quatro, você fica com 8. Se você acrescenta 8, fica com 16. Se você acrescenta 16, fica com 32. Se você acrescenta 32, fica com 64, com mais 64, 128, com mais 128, 256, com mais 256, 512, com mais 512, 1024, com mais 1024, 2048 e assim por diante. 5.096 e 10.000 e assim vai, certo? Mas o conceito que me trava é quando a gente coloca tudo isso numa sequência, mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Como se busca o reino de Deus? Primeiro, eu preciso entender esse conceito. Como se busca o reino de Deus? Porque o primeiramente eu já entendo o conceito. Então, se eu entender o conceito de buscar o reino de Deus, eu vou trazer isso por primeiro. Eu ainda não cheguei numa conclusão prática de como se busca de fato o reino de Deus. De volta, a gente precisa ter o nosso devocional, a gente precisa fazer os nossos jejuns, a gente precisa ter os nossos momentos de oração. Inclusive a própria palavra fala, né, buscar, orar sem cessar. Eu estava até vendo um vídeo sobre oração hoje. O intuito do vídeo era responder se a gente pode orar, a gente precisa orar só ajoelhado, ou se a gente pode orar em outras posições, inclusive deitado. E a conclusão do vídeo foi: a gente precisa orar sem cessar. Então, quando a gente está andando na rua, a gente está orando. Quando a gente está ajoelhado, a gente está orando. Quando a gente está com as mãos para cima, em posição de rendição a Deus, a gente precisa estar orando. Então, quando a gente está deitado, a gente também precisa se manter com o foco no alvo, que é Cristo. Então, a gente pode e deve se manter orando em todo o tempo, inclusive deitado. Então, quando você está sonhando, você está orando também no sonho, né? Não sei se já aconteceu com você, isso já aconteceu muito comigo. Minha mãe conta às vezes ela tem um sonho que acontece um negócio meio esquisito, ela começa a orar no sonho e tudo se resolve. Então a oração é muito eficaz, a oração do justo tem muito poder em sua eficiência e em sua eficácia. A oração do justo tem muito efeito, certo? Mas essa é a questão principal que eu trago, sabe? Como buscar o reino de Deus e como buscar primeiramente o reino de Deus. Eu não acredito que seja só se manter orando, se manter jejuando, se manter vigilante, se manter lendo a palavra, se manter com orações, com louvores espirituais nas regiões celestiais. Eu acredito que tudo isso seja parte de um todo. Mas existem outras partes que formam esse todo e eu não estou conseguindo achar essas outras partes para ter acesso ao todo.
para poder buscar o reino primeiramente o reino de Deus em sua totalidade e a justiça desse reino como um complemento, né? Isso é uma coisa que eu ainda não tenho e que, querendo Deus, Deus vai me explicar, o Espírito Santo vai me trazer iluminação em relação a isso, certo? Eu acho que comunicar o Evangelho, da forma como eu estou fazendo aqui com vocês, também, de certa forma, seja parte disso, mas eu não tenho certeza quanto a isso, certo? Então, a minha proposição nessa série de vídeos é realmente ler primeiro Mateus 6,33, pensar um pouco sobre algumas coisas que vierem aqui de improviso na hora, como eu fiz agora, e depois partir para a leitura de Provérbios. Hoje vai ser Provérbios capítulo 3. Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. E se eu não achar rapidinho, vou achar demoradinho. Já achei Provérbios, capítulo 12, capítulo 8, capítulo 7, capítulo 5, capítulo 3, verso 19, verso 1. Filho meu, não te esqueças da minha instrução, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles darão longevidade e anos de vida e paz. Não te abandonem a benignidade e a fidelidade. Ata-as em torno do teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração. Desse modo, acharás graça e verdadeira prudência à vista de Deus e das pessoas e dos homens. Confia no Senhor teu Deus de todo o teu coração e não te apoies no teu próprio entendimento. Reconhece o teu Deus em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos. Teme ao Senhor Deus e aparta-te do mal. Isso trará saúde para os teus músculos e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor Deus com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. E abundarão de fartura os teus celeiros, os teus depósitos, e transbordarão de vinho novo os teus lagares. Filho meu, não desprezes a disciplina do Senhor Jeová, nem te irrites com a sua repreensão, porque o Senhor Deus corrige aquele a quem ama, assim como o pai repreende o filho em quem se compraz. Feliz é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire o conhecimento, pois esta mercadoria é melhor que o negócio da prata, e o seu lucro vale mais do que o ouro fino. Mais preciosa é a sabedoria do que os rubis, e nenhuma de todas as coisas que desejares pode ser comparável a ela. Deixa eu ler de volta. Mais preciosa é a sabedoria do que os rubis, e nenhuma de todas as coisas que desejares pode ser comparável à sabedoria. A abundância de dias está na sua mão direita, na mão direita da sabedoria. Na sua mão esquerda estão riquezas e honras. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas são de paz. É árvore de vida para aqueles que confiantemente dela lançarem mão, e bem-aventurados todos aqueles que a mantêm. Pela sabedoria, o Senhor Deus fundou a terra,
pela inteligência, ele estabeleceu os céus. Pela sua inteligência se fenderam os abismos, e as nuvens dos céus destilam o orvalho. Filho meu, tais coisas não se apartem dos teus olhos. Guarda a verdadeira sabedoria e a discrição, para que elas sejam vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás pelo caminho em segurança, e o teu pé jamais tropeçará. Ao te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás, e o teu sono será tranquilo. Então não temerás o pavor repentino, nem a assolação do iníquo quando vier. Porque o Senhor Deus será a tua confiança e guardará o teu pé dos laços do caçador. Não duvides em fazer o bem a quem de direito, quando estiver no poder de tuas mãos fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e volta, pois amanhã eu o darei. Se já tens contigo o recurso que te foi pedido. Não maquines o mal contra o teu próximo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois ele vive contigo confiadamente, pois ele vive contigo com um contrato de confiança. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te causou nenhum dano. Não invejes o homem violento, nem escolhas nenhum de seus caminhos, porque o homem perverso é abominação para o Senhor Deus, mas com os retos está o seu segredo. A maldição do Senhor Jeová habita na casa do ímpio, mas ele abençoa a habitação do justo. Ele zombará dos escarnecedores, mas aos humildes dará graça. Os sábios herdarão honra, mas todos os insensatos receberão a ignomínia. Uma coisa que me chamou a atenção várias coisas me chamaram a atenção nesse texto, né? No texto de ontem também, para te livrar da mulher estranha e da mulher alheia, que ao falar seduz com palavras doces, isso eu não cheguei a comentar, mas eu fiquei pensando, matutando sobre isso depois. Claramente, vocês, durante a própria leitura ou durante a minha leitura aqui, vocês com certeza identificaram o contexto em que isso se aplica nos dias de hoje, né? Mas a leitura de hoje é muito... me chamou bastante atenção várias coisas aqui. Uma delas é que Provérbios capítulo 1, Provérbios capítulo 2, aqui também no capítulo 3, ele fala sobre atar em torno do pescoço, né? Como se fosse um colar. E às vezes a gente se pergunta, não, por que atar a sabedoria no pescoço, né? A gente vai ter uma corrente no pescoço agora, escrito sabedoria. Não é nesse sentido que o texto escreve isso. Eu acredito, eu penso que não é nesse sentido literal de ter uma correntinha no pescoço, mas é porque quando você pendura alguma coisa no pescoço, ela cai em direção ao coração. Sabe assim? Então, eu acredito que seja por isso que ele fala tantas vezes, tá a sabedoria ao redor do teu pescoço. Inclusive o texto aqui é muito elucidativo em relação a isso, né? Provérbios 3:3, não abandones a benignidade e a fidelidade, ata-as em torno do teu pescoço e escreve-as na tábua do teu coração.
Então, quando a gente escreve a bondade e a fidelidade, a benignidade e a fidelidade e ata no pescoço, ela pende em direção ao peito, em direção aonde está o coração, né? Então, eu acredito que seja por isso que ele fala tanto em relação ao pescoço, porque dependendo do pescoço cai em direção ao coração. De modo que acharás graça, desse modo acharás graça e verdadeira prudência à vista de Deus e dos homens. Eu sou ateu, eu não acredito em Deus, então essa coisa aí não é pra mim. Cara, presta só atenção. Mesmo que você seja ateu, isso se aplica a você também. Não te abandone a benignidade e a fidelidade. Benignidade é quando você faz o bem a outras pessoas. Fidelidade é quando você é fiel em vários setores da tua vida. Se você assinou um contrato, você vai ser fiel a esse contrato que você assinou, por mais que você seja ateu, né? Então, esses textos de provérbios são muito plenos em sua contextualidade, sua completude, né? Isso, eu acho que nem ateu acharia isso aqui ridículo, né? Não te abandone a benignidade e a fidelidade, atas em torno do teu pescoço, escreves na tábua do teu coração. Obviamente, isso aqui não é um texto literal, atas na tábua do teu coração. O coração tem tábua agora. É óbvio que isso aqui é uma linguagem figurada, uma linguagem poética, descrevendo o coração. Eu acho que, mesmo que a pessoa seja ateia, ela vai entender esse contexto, né? Não é algo literal. Pô, tem um coração de madeira agora? Não é nesse sentido que o texto está dizendo, né? Tem muita gente que interpreta os textos bíblicos com muita literalidade. Isso é muito perigoso, porque quando a pessoa se depara com um texto como esse, vai achar que o coração é de madeira. E não é esse o caso, obviamente. O texto aqui é um texto mais... me fugiu a palavra agora. É mais lúdico. Esse é o termo que eu estava... Obrigado, Espírito Santo. Mais lúdico. O texto aqui é um pouco mais lúdico do que mais literal. Então a gente tem que entender o contexto em que o texto está escrito, né? Então, eu acredito que nem mesmo pessoas que são ateias, que são contra a ideia de um Deus ou de uma energia que governa tudo, mesmo essas pessoas ainda assim vão entender a sabedoria que há nesses textos aqui, né? De modo que acharás graça e verdadeira prudência à vista de Deus e dos homens. Não acredita em Deus, só fica com a parte dos homens aqui, tá valendo, né? Se você andar com benignidade, com fidelidade e tiver bondade, fidelidade, benignidade, bondade e fidelidade no coração, você vai ser muito bem quisto por todas as pessoas. Você vai andar com mais prudência e vai achar graça, vai ser mais bem quisto pelas pessoas que estão ao redor, né? Honra ao Senhor Deus com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos. Você honra ao Senhor Jeová com a substância dos teus bens e com as primícias de todos os teus rendimentos, depositando esse valor no conto Pix. Não, brincadeira. Obviamente que isso foi uma brincadeira. Você não precisa depositar valor nenhum na minha conta, nem na conta de ninguém. Isso foi ironia, obviamente. Tem gente que fala isso na maldade mesmo. Você tem que, pra honrar o Senhor, você vai depositar agora tantos milhões de reais na conta tal, via Pix. Aí, obviamente que isso não se aplica, né? Embora eu acredite sim que dízimos e ofertas devem ser levados à casa do tesouro, mas isso é questão para outro vídeo. Uma outra coisa que eu achei legal aqui: filho meu, não desprezes a disciplina dos seus pais, nem te irrites com a sua repreensão, porque os pais corrigem aqueles filhos a quem ama, assim como o pai repreende o filho em quem se compraz. Obviamente o texto aqui fala
a respeito de Deus, né? Não desprezes a disciplina do Senhor Jeová, nem te irrites com a sua repreensão, porque o Senhor Deus corrige aquele a quem ama, assim como o Pai repreende o Filho a quem se compraz. Se você é ateu, isso se aplica, a aplicação prática disso é em respeito aos seus pais, que se estiverem vivos em relação à memória deles, se eles já se foram, se eles já faleceram. É claro que existem famílias e famílias, né? Existem famílias que são muito estruturadas e são de fácil convivência, e existem famílias que não dá para chamar de família de fato, né? Porque há muito burburinho, há disputas e há contendas, enfim. Né? Se a sua família foi boa para você, agradeça a Deus por isso. E se ela não foi boa para você, seja você a família boa para outras pessoas, certo? Pois feliz é o homem que acha a sabedoria, o homem que adquire conhecimento, pois essa mercadoria é o melhor negócio melhor que o negócio da prata, o seu lucro vale mais que o ouro fino. Mais preciosa é que o supis, nenhuma de todas as coisas que desejares pode ser comparável à sabedoria. Aqui o texto é meio esquisito, que trata a sabedoria como uma mercadoria. E eu entendo que a sabedoria é uma pessoa, mas não vem ao caso agora. Isso aqui é uma outra coisa que eu preciso começar a tentar entender, assim como a questão do reino de Deus. Né? Mas mercadoria aqui eu acho que é um termo esquisito. Precisa ver no hebraico como é que está escrito esse texto no hebraico e quais são as outras possíveis traduções. Eu não vou fazer isso agora. Talvez mais tarde. Talvez outro dia até, enfim. É a árvore de vida para aqueles que confiadamente lançam mão e bem-aventurados aqueles que a mantêm. Pela sabedoria, essa parte que é legal. Pela sabedoria, o Senhor Deus fundou a terra, pela inteligência ele estabeleceu os céus, pela sua inteligência se fenderam os abismos e as nuvens dos céus encheram o orvalho. Tem vários textos em Jó e aqui em Provérbios mesmo que descrevem algumas partes que Gênesis não descrevem durante a criação, né? O texto de Gênesis capítulo 1 e o texto de Gênesis capítulo 2 são muito curtos e não é que eles omitem boa parte das informações, mas é que eles precisam ser comprimidos para poder caber em pedaços de pergaminho e papiro, porque eram coisas muito caras na época em que esses textos foram escritos, né? Então eles precisavam passar uma quantidade colossal de informação em curto espaço. Então, por isso que muitos dos textos eram muito aglutinados, né? E por isso que às vezes a gente lê uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali, e a gente precisa ir montando quebra-cabeças para poder fazer sentido o todo e não apenas as partes, né? Eu acho que está começando a acabar a bateria do celular. Enfim. Então andarás pelo teu caminho em segurança e o teu pé jamais tropeçará. Ao te deitares não temerás, sim, tu deitarás e o teu sono será tranquilo. Quanto tempo faz que você não tem um sono tranquilo? É porque você não tem confiado no Senhor. Talvez você tenha confiado no Senhor, mas a tua confiança não está plenamente nele. Você precisa ler um pouco mais a palavra, buscando mais entendimento, mas você precisa orar também. Orar sem misticismo, sabe assim? Porque eu reparo que hoje em dia as pessoas são muito mais místicas e espiritualistas do que de fato espirituais, sabe assim? Às vezes o Espírito Santo quer ouvir a tua voz de fato e não o palhaço que você tenta encenar durante a oração, saca? Deus de misericórdia, ai, aleluia. Cara, não. Às vezes o Espírito Santo tá querendo ouvir você e não esse ator que você é quando você se coloca em oração. Às vezes falta verdade em nós, às vezes falta
maturidade espiritual em nós, porque quando a gente ouve uma repreensão como essa que eu estou colocando aqui, esse cara tá falando quem ele pensa que é para estar falando isso, ele não me conhece, porque quando eu oro eu consigo orar sem sentir o Espírito Santo. Amém. Existem pessoas que são verdadeiras fazendo isso. Mas, cara, não emule aquilo que você não é, pensando que emulando alguma coisa você vai agradar mais a Deus. Cara, você precisa ser você quem você é de fato. Sabe assim? É bom você evitar falar gírias e palavrões quando você está em oração. Mas se você é novo convertido, e às vezes pode ser que escape palavrão e gíria, peça sempre perdão a Deus. Perdão, Pai, eu estou falando muita gíria, eu preciso mudar esse meu vocabulário. Perdão, Pai, porque eu estou falando muito palavrão, eu preciso mudar esse meu vocabulário. Sempre peça perdão a Deus. Mas, cara, você precisa ser quem você é de fato diante de Deus. Não atuar diante de Deus. A menos que você realmente se vá para um teatro. Obviamente. Né? Teatro é uma coisa, quando você está no seu secreto é outra. Quando você ora no seu secreto, você vai ser quem você é de fato. E mesmo no teatro, né? Você vai atuar enquanto você estiver atuando ali. E quando você acabar a atuação, você vai voltar a ser você mesmo. Né? Então, essa é uma questão que me chama a atenção às vezes, sabe? Às vezes a gente tenta emular quem a gente não é, pensando que, aquele irmãozinho tem uma oração forte, uma oração poderosa, eu vou tentar orar igual aquele irmãozinho, aleluia. Cara, aquele irmãozinho tem o jeito dele, você tem o teu. Deus ouve o jeito daquele irmãozinho, se ele não estiver sendo falso, Deus recebe a oração dele, do jeito que ele é, com a verdade do coração dele. Mas ele quer ouvir você, com a verdade do seu coração. Por isso se entregue a ele como você é, não tentando, sabe, emular outra coisa ou outra pessoa. Amém? O texto continua. Não digas ao teu próximo, vai, não sei o que. Isso aqui é uma coisa muito óbvia, né? Isso aqui funciona mesmo que você seja ateu. Não digas ao teu próximo, vai e volta, pois amanhã eu te darei, se você já tem com você o recurso que te foi pedido. Então, tipo assim, você falou que ia pagar dia 6. Chega dia 6, você já tem o dinheiro, pode voltar amanhã, que eu pago a você amanhã. Cara, se você já tem hoje, dá hoje mesmo. Entendeu? Não maquines o mal contra o teu próximo, não contendas com um homem. Cara, isso aqui tem gente que é muito turrona, né? Brigão e faz e acontece, não sei o que. Isso é um conselho, ó. Não contendas com um homem sem motivo, se ele não te causou nenhum dano. Não seja você o causador do dano para essa outra pessoa. Porque você nunca sabe com quem você vai lidar, né? Eu não sei, mas eu posso, não sei o que, babá. Cara, às vezes remédio para um doido e meio. E você talvez seja o doido da história. Até você achar um doido e meio. Sabe assim? Então, se você puder andar pianinho, anda pianinho. Saca? Não investes o homem violento, nem escolhas os seus caminhos, porque o homem perverso é abominação para o Senhor Jeová, mas com os retos está o seu segredo. Tem um texto em Deuteronômio, se eu não me engano. Deuteronômio 29, um texto bastante conhecido, até inclusive, eu acho. 20, aí vai ver o Deuteronômio acabando, o Deuteronômio 28. 29 não existe. Não, tem sim. Deuteronômio 29. As coisas ocultas pertencem ao Senhor Jeová, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e nossos filhos eternamente, a fim de cumprirmos todas as palavras desta lei. A segunda vez que eu visito Deuteronômio, só nesse vídeo. Que legal. Deuteronômio é um texto muito complexo e muito completo, né? Deuteronômio também é bastante interessante.
As coisas ocultas pertencem ao Senhor Jeová, nosso Deus, mas as reveladas são para nós e para nossos filhos, os segredos do Senhor, né? São secretas, né? Pertencem só ao Senhor. Mas esse texto aqui diz que mas com os retos está o segredo do Senhor. E tem outro texto que diz: os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui de supetão. Os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Salmo 25:14, vamos ver se é isso mesmo. Então, realmente, existem coisas que são segredos do Senhor. E a gente precisa se contentar com as coisas que o Senhor nos revela. Mas se a gente for reto e íntegro de coração, e se a gente tiver temor ao Senhor, os segredos do Senhor são para aqueles que o temem. Então, às vezes ele revela um ou outro segredo para nós. 25:14? Claro que tudo isso vale a pena ler o contexto, não apenas esses textos em si. Mas esse vídeo já está bastante longo, então por isso que eu estou só pegando um pouquinho dos textos aqui. Tá? O conselho secreto do Senhor Jeová é para aqueles que o temem, e o Senhor os fará conhecer a sua aliança. Certo? Então, se o Senhor não te revelou alguma coisa, seja grato ao Senhor, porque Ele não revelou isso para você. As coisas reveladas são para nós e para os nossos filhos, mas ande em retidão e com um coração honesto, sincero, íntegro, temente a Deus, desviando-se do mal, íntegro diante de Deus, sabe? Seja você mesmo. E os segredos do Senhor são para aqueles que o temem, e aqueles que andam em retidão terão acesso aos segredos do Senhor. Amém? Então, se a gente puder entender todas essas coisas, a gente pode sim, igual os textos de Provérbios estão dizendo aqui, a gente precisa se empenhar em procurar pela sabedoria, em procurar mais discernimento, em procurar mais conhecimento. Tudo isso a partir de um coração honesto e sincero diante do Senhor. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É assim que eu encerro esse vídeo. Espero que você tenha curtido, que esse vídeo que o Espírito Santo possa continuar falando no teu coração, que essas palavras possam